A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 1 e versículo de número 1, que vai nos dizer assim: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, aqui nós vemos Lucas relatando no livro de Atos que Jesus, ele apareceu, ele ressuscitou, ele apareceu vivo mesmo para os discípulos, com provas que são incontestáveis, ou seja, aquilo que verdadeiramente não tinha como se contestar. Jesus ressuscitou mesmo em carne e osso, que a Bíblia diz que ele comeu com os discípulos e deu uma ordem para eles, dizendo para que eles permanecessem em Jerusalém, porque eles seriam batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias, ou seja, não tardaria, rabacantarás tu cantaraia, dos discípulos serem batizados com o Espírito Santo. Eles precisavam aguardar, estarem selados, para depois saírem de Jerusalém. Tem alguns direcionamentos de Deus que a gente não entende, né, irmãos? Principalmente as bênçãos que Deus tem preparadas para nós. A gente quer muitas vezes que Deus cumpra naquela hora, que Deus faça acontecer naquele momento, mas Deus olha para nós como olhou para os discípulos e diz: aguardem. Aguardem, porque vocês ainda não estão preparados. Deirabacantarai, você sabia que antes de Deus lhe fazer a promessa já estava preparada, o milagre já está preparado. É você que ainda não está. É você que ainda não está preparado para receber. Os discípulos ainda não estavam preparados para sair de Jerusalém. Eles precisavam aguardar o revestimento. E tem pessoas que estão me ouvindo agora que você tem perguntado: Deus, cadê a promessa? Deus, cadê a bênção? Cadê a vitória que o Senhor disse que ia me dar? Cadê o milagre? Cadê a cura? Cadê a libertação? Cadê a restauração? E Deus está dizendo para você através dessa palavra: eu estou lhe preparando. Eu ainda não lhe entreguei porque você ainda não está preparado. Os discípulos não estavam preparados para sair de Jerusalém. Eles só ficariam preparados quando o Espírito Santo viesse sobre eles, que eles estivessem selados pelo Espírito Santo. Mas Jesus deixou claro algo para eles aqui que eu quero falar para vocês. No final do versículo de número 5. Não muito depois desses dias. Ou seja, vocês vão ser selados com o Espírito Santo e não vai tardar a bacantaraia da promessa se cumprir. Sabe o que é isso? Aguardem só mais um pouquinho de tempo, porque o que há de vir virá. Eis, arabacantarai, não tardará. Eu tô conversando com pessoas que Deus está dizendo só mais um pouquinho e daqui a pouco você vai ter milagre. Declare comigo: eu vou aguardar só mais um pouquinho e daqui a pouco o meu milagre vai chegar. Eu vou aguardar só mais um pouquinho e daqui a pouco o meu milagre vai chegar. Não desista agora não. Não retroceda agora não. Até os discípulos tiveram que aguardar. Aguardar o momento certo, irmãos. Para todas as coisas há um tempo determinado. Para as bênçãos, para as vitórias que Deus tem para nos entregar não é diferente. Deus nos prepara. Deus primeiramente nos molda. Ele vai nos lapidar. Ele vai nos moldar. Ele vai trabalhar na nossa vida, para depois ele nos entregar a bênção. Os discípulos tinham que aguardar e nós temos que aprender uma coisa: a aguardar. Porque nós vivemos em um tempo que as pessoas não sabem mais aguardar. Elas não querem mais esperar, querem as coisas rápidas, instantâneas. Mas Jesus estava dizendo para os discípulos: fiquem aqui, permaneçam aqui. Ainda não é o tempo de vocês saírem. Quando for, eu vou mostrar. Quando for, vocês vão saber, porque o Espírito Santo vai vir sobre vocês. Aguardem. Só não saiam da posição. Não saiam de Jerusalém. E através dessa palavra, Deus está dizendo para você: não saia da posição que Deus lhe colocou. A irmã está demorando. Tá parecendo que o milagre não vai acontecer e eu verdadeiramente estava querendo desistir. Eu quero lhe dizer: não faça isso.
Não desista, porque Ramandoraiacai você vai se arrepender. Se você desistir, se você abrir mão, Xaraiacaia de rasturiando, do que Deus tem preparado para você, quem vai se arrepender é você. O que Deus prepara, meu irmão e minha irmã, para mim e para você, nós precisamos ter a maturidade de compreender que tem um tempo para que isso chegue nas nossas mãos. Ah, tá demorando. Os discípulos poderiam ter questionado, mestre, nós andamos com o Senhor durante o seu ministério na terra. Nós já estamos preparados. Porque eles viram, irmãos, sinais, prodígios, maravilhas, milagres. Eles estavam vendo aqui diante deles Jesus ressurreto. Jesus comendo com eles. Jesus ensinando, falando com eles, mas eles precisavam aguardar. Eles entendiam que a vontade de Deus não é para ser questionada. Você lembra do apóstolo Pedro? Quando o Senhor disse para ele, quando ele era discípulo do Senhor, o Senhor disse para ele que ele negaria Jesus. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Por quê? Porque Pedro disse, se preciso for, eu morro contigo. Mas Jesus conhecia o amanhã. Jesus conhece o meu e o teu amanhã. E ele sabe se a gente está preparado ou não. Para Pedro, ele já estava preparado até para morrer com Jesus. Mas Jesus sabia que Pedro não estava preparado ainda. Foi tanto que Jesus disse, quando te converteres... Ou seja, você precisa ser convertido para fortalecer os seus irmãos. Pedro andava com Jesus... Durante todo o ministério de Jesus na terra, viu milagres, o Senhor mostrou ele as coisas, sabe, impossíveis, mostrou diante dos olhos dele as coisas sobrenaturais, e mesmo assim, Pedro ainda não estava convertido, ou seja, Pedro ainda não estava preparado para o grande ministério. Então aqui nós observamos, irmãos, que Deus é tão perfeito no que ele faz, que Jesus é tão perfeito naquilo que ele promete para mim e para você, que ele não nos entrega bênção se a gente está preparado. Declare comigo, Deus está me preparando porque a minha bênção é grande. Deus está me preparando porque a minha bênção é grande. Nós precisamos ter o discernimento, irmãos, e a maturidade de compreender que o milagre sempre esteve preparado. Somos nós que não estamos. Quantas vezes eu disse, Deus, já estou preparado, já estou preparada, mas olhando para anos atrás, você observa que você vem mudando, e que você verdadeiramente, há anos atrás, não estava preparado para receber as bênçãos que você achava que você estava. Tem muitas situações, irmãos, que quando eu era nova convertida, eu indagava ao Senhor, e eu dizia, Deus, o Senhor me prometeu, o Senhor disse, eu já estou preparada. Eu era que nem Pedro, afoita. Não, se preciso for, eu faço isso, faço aquilo, que eu amo o Senhor acima de tudo. Só que Deus conhecia a minha estrutura. E por isso Deus não me entregou algumas coisas que hoje eu consigo compreender que naquele tempo eu não tinha maturidade. Então Deus só entrega, irmãos, grandes responsabilidades quando ele vê que a gente está preparado. Os discípulos teriam uma grande chamada e além disso também eles passariam por grandes perseguições. Grandes e terríveis perseguições eles passariam e seriam martirizados, né? A maioria deles morreram martirizados. O único que diz que não morreu martirizado foi João. Mas o restante dos discípulos todos morreram martirizados. Então nós observamos que não seria fácil o ministério. Eles precisariam estar verdadeiramente selados. E Deus está lhe preparando, porque vai ter dificuldades, vai ter afrontas, porque a Bíblia diz, irmãos, e ela é clara ao dizer que quanto mais é dado, mais é cobrado. Então nós observamos o quê? Quando Deus promete algo grande para a nossa vida, as cobranças também vão vir. E Deus é tão responsável, Jesus é tão responsável por aquilo que ele nos promete, que ele nos dá estrutura. Declare comigo, Jesus está me dando estrutura para que eu possa cumprir o que ele me mandou com excelência. Jesus está me dando estrutura para que eu possa cumprir o que ele me mandou com excelência. Porque as bênçãos que Deus entrega nas suas mãos não é só para você. É para que você sirva de canal de bênção na vida da sua casa, da sua família, na sua igreja, na vida dos seus irmãos, na vida dos seus parentes, não é verdade? Porque Deus não entrega bênção só pra gente egoísta, não. Não é pra gente ser egoísta e ficar só pra gente. Mas a gente precisa estar preparados para receber, até mesmo para dividir. Até mesmo para a gente compreender que não é sobre a gente, mas é sobre Deus, para a gente não se soberbecer. Então tem uma série de coisas, irmãos, que Deus não nos entrega a bênção porque ele conhece a nossa estrutura. E ele primeiramente nos prepara. Eu acho isso lindo. O Senhor nos preparar. Eu vejo, sabe o que, irmãos? A responsabilidade que Jesus tem nas palavras dele. Naquilo que ele lança na minha e na sua vida. Porque nós somos afoitos, né? Nós seres humanos achamos que estamos sempre preparados. Não pode vir que vai dar certo, que eu vou conseguir. Só que o Senhor conhece a nossa estrutura. Pedro disse, se for necessário eu morro contigo. Eu estou preparado para ir até a morte com o Senhor. E Jesus disse para ele, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes.
Ou seja, Pedro, você não está preparado como você pensa. E através dessa palavra, Deus está dizendo para você, pare de indagar, pare de questionar, pare de murmurar muitas vezes, porque meu milagre não aconteceu, porque você não está preparado. Deus não está preparando milagre nenhum, porque o milagre sempre esteve preparado. Deus é todo poderoso. Se ele quiser fazer, sabe, acontecendo de repente na sua vida algo, ele faz acontecer. Mas através dessa palavra, ele diz para mim e para você, que ele não quer fazer o de repente acontecer na sua vida, você estando despreparado. Para você vir a desmoronar, para você não suportar. Primeiramente, ele está lhe alicerçando. Primeiramente, ele está te estruturando. Porque, irmão, se for algo sem estrutura, sem alicerce, desaba. Não suporta. No primeiro vento, na primeira tempestade, no primeiro obstáculo, desiste. E o Senhor não nos chamou para sermos como os covardes, como os medrosos que voltam, mas sim como aqueles que são preparados para viver o que Deus tem para nós. E que cumprimos com excelência o chamado, o ministério, o desígnio que Deus entregou para nós. Então os discípulos precisavam ser preparados. Versículo de número 4, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, ou seja, permaneçam na posição, não saia de onde você está. E é isso que Deus diz para você, declare comigo, eu vou permanecer na posição, não vou sair da posição, não sai não. Eu vou permanecer na posição, não vou sair da posição. A continuação do versículo diz, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Ou seja, permaneçam aonde vocês estão, porque não vai tardar, não muito depois desses dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo e vocês estarão aptos. E vocês estarão preparados. Irmãos, não tem nada melhor do que Deus nos preparar, nos moldar, nos entregar a maturidade para depois ele colocar a gente onde ele quer. E eu acho isso, irmãos, extraordinário. O cuidado do nosso Deus é realmente algo que nos deixa impactados. Porque ele é tão poderoso, ele é tão grande, mas ele se importa conosco nos mínimos detalhes. Mesmo a gente sendo tão pequeno, mesmo a gente sendo tão falho, Deus se importa comigo. Deus se importa com você. E através dessa palavra ele diz para você, não, o tempo de espera não é um castigo, é uma preparação. Declare comigo, o tempo de espera não é um castigo, é uma preparação para que eu possa amadurecer. O tempo de espera não é um castigo, é uma preparação para que eu possa amadurecer. Deus quer te dar maturidade, é por isso que ele diz para você, permaneça, continue neste lugar, não saia da posição, não saia daquilo que Deus te chamou para fazer. Por quê? Porque se você continuar na posição, se você estiver onde Deus designou para você, se você aguardar na promessa de Deus, Deus te surpreenderá. No de repente, irmãos, os discípulos foram ali impactados. Estiveram cheios do Espírito Santo, não tardou a palavra de Jesus se cumprir. E é isso que ele diz para você, espere o tempo certo, porque não vai tardar da minha palavra se cumprir na sua vida. Espere o tempo certo, porque não vai tardar daquilo que eu, o Senhor, falei que faria na sua história acontecer. Então somente se posicione, então somente continue naquilo que Deus te chamou. Continue na posição, porque você vai ver Deus te honrando. Deus honra aqueles que honram a Ele e obedecem às ordens dEle. Permaneça onde você está, porque não tardará de Deus te honrar. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, meu Senhor, por esta palavra. Deus, obrigada, Pai. Obrigada por falar conosco, por nos mostrar, Pai, que a tua vontade, ela é melhor do que a nossa. A tua vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. O Senhor trabalha, meu Pai, segundo a tua vontade e o teu querer. O Senhor nos capacita, meu Pai, obrigada, para vivermos os teus propósitos. Não é um milagre que precisa ser preparado, mas somos nós que precisamos ser preparados. Somos nós que precisamos ser moldados, ser lapidados. Somos nós que precisamos, meu Deus amado, ser cheios da tua presença para depois recebermos aquilo que o Senhor tem designado para nós. Obrigada até pelo tempo da preparação, porque no tempo da preparação o Senhor nos dá maturidade para a gente assim valorizar aquilo que o Senhor vai entregar na palma das nossas mãos. Pai, obrigada, porque o tempo da espera não é um castigo, mas é uma preparação. Senhor, eu te peço que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Meu Deus amado, que o Senhor venha trazer assinatura, causa, guerra, justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado.
Senhor, toma aqueles que estão te aceitando, Pai. Aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lança nas profundezas do mar, Espírito Santo. Vai dando direção à vida e à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram. E eis que tudo se fez novo, Pai. Eu te peço que em nome de Jesus o Senhor continue trabalhando no nosso meio, que o Senhor nos capacite para aquele milagre que o Senhor já nos prometeu e que o teu nome seja glorificado. Assim eu te peço, meu Deus, e eu te agradeço em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus diz para você, não saia da posição que ele te colocou. Não saia do lugar onde ele designou para você estar. Sabe por quê? Porque se você não sair da posição, em pouco tempo você vai ver o milagre acontecendo na sua vida. Existem pessoas que Deus manda te dizer que em poucos dias, não tardará, o milagre acontecerá na sua história. Mas você não pode sair da posição. Você precisa continuar aonde Deus ele designou para sua vida, aonde Deus está ali preparando para receber as vitórias que ele mesmo já direcionou para sua história, assim como os discípulos aguardaram em Jerusalém. Deus diz para você, não saia da posição, porque o teu milagre está chegando. Eu só estou te amadurecendo, te preparando, diz o Senhor. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.